Fala pessoal, Paulo Bilinski aqui com mais um episódio do Veredito Podcast. Hoje o convidado é um cara muito especial. Estive com ele em algumas oportunidades no programa dele e falei pra vocês, fiquei impressionado que o cara aceitou vir aqui bater o papo com a gente. Porque é um cara famoso, né, mano? Pô, obrigado, mano. Tudo bom, obrigado, cara? Mano. Beleza? Obrigado, de verdade. Obrigado por ter nóis. vindo. Obrigado. Pô, tu é famoso também, cara. Tu é deputado federal. Ah, mas você tem um podcast foda, né, mano? Pô, a gente tá começando. Ele tava conversando comigo quando a gente via sobre isso. Eu não entendo essa parada, tá ligado? Pra mim, por que eu não iria aqui, entendeu? Nem passou. Tanto que você me chamou, eu aceitei na hora. Não, beleza, tal. Quando? Você já até... Foi mais fácil do que eu imaginava. Você até me deu as datas, eu só tive que escolher uma. Foi facinho também pra mim. Obrigado. Não, é até o seu tempo, né, cara? É um tempo valioso. Cara, ninguém mais me chama pra conversar, cara. Hoje em dia. Tem a galera do Pânico, que ainda resiste. Eu fui no Ticarati... Como chama? Ticaracati Cast. É difícil falar isso. É verdade. É complicado. Eu fui na... Mas foi quinta-feira. Super legal, bicho. O Bola e o Carioca são engraçados, são cara. Muito engraçados, cara. E eles são lendas, né? Estão aí um tempão, né? Experiência foda. Sim. Experiência foda. Mas a gente tava falando aqui, né? O meu pai tava... O podcast é gravado, né? A gente não tem estrutura pra fazer ao vivo ainda. Mas o meu pai, acabei de gravar com ele tava saindo e eu saí do banheiro, vocês estavam trocando uma ideia de negócio de cancelamento e tal. O que você tava falando pra ele que eu quero ouvir também? Pois é, né? O seu pai me perguntou como estavam as coisas, né? Falou se tá bem, né? Aí eu falei, pô, estamos sofrendo muito, eu sofro muito ataque, né? Constante e tal. Aí ele perguntou, esses ataques, por quê? É aleatório ou tem alguma coisa por trás disso? Eu tava explicando pra ele que tem uma coisa por trás disso, sim. Esse movimento dessa cultura do cancelamento, ela foi toda planejada, projetada e investida, né, por grandes agentes externos, que são empresas, né, fundos de investimento, hedge funds, né, que são empresas que controlam outras empresas, tá ligado? E tem uma empresa dessa, que é a BlackRock, e ela controla 10 trilhões em assets, ou seja, ela é dona de centenas e centenas... 10 trilhões. 10 trilhões. Vamos ver quantos zeros são 10 trilhões, porque é importante, a gente fala os números, mas a gente não enxerga. Eu pelo menos, eu não enxergo. Sim. Deixa eu abrir aqui a calculadora. Então, 100 mil, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão, 10 bilhões, 100 bilhões, 1 trilhão. São 3, 6, 9, 12 zeros. Põe mais um, porque são 10 trilhões. 10 trilhões, 3, 6, 9, 10 zeros. É isso. E uma outra forma da galera entender o que isso significa, por exemplo, sabe a Disney? Sim. Eles são donos. Sabe o Netflix? Uhum. Eles são donos. Sabe esses canais de notícia americano, MSNBC, NBC, tudo politicagem, CNN, eles são donos, entendeu? Então, eles são donos de uma máquina de construção de narrativa, uma máquina cultural gigantesca. Eles são donos de uma estrutura que nunca antes existiu na história da humanidade. Nunca antes uma empresa controlou tanto da narrativa humana no mundo inteiro. Aí você pensa, mas é só os gringos é só americano que eles controlam? Aí eu tenho uma parada pra dizer. Sabe o que significa Itaú em Tupi-Guarani? Não. Pedra preta. Que? Exatamente. Eu não peguei a conexão. BlackRock é o nome dessa empresa. Tá. Tradução de BlackRock é pedra preta. Tradução de Itaú é pedra preta. Mas é mesmo? Procura aí no Google. Caralho, mano. Então, esses caras, eles dominam o Brasil há muitos anos. Há centenas de anos. Entendeu? Então, esse jogo, essas pessoas que estão construindo esse jogo, eles são muito, muito, muito fortes. E eles são donos do Brasil. Sacou? Então, nada é sem querer, nada é ao acaso, é tudo planejado. Eles têm uma agenda de controle. Isso que você tá falando, eu acho super complexo. E a gente tem que trabalhar o verdadeiro impacto na vida das pessoas, para que eles entendam o que isso realmente quer dizer. Então, o que é uma narrativa? Todos os seres humanos vivem histórias.
né? A gente vive uma história. Sim. Você conta pra você mesmo a história da sua vida. Ah, eu nasci e tal. Quando pergunta assim, quem é você? Né? Eu sempre me apresento, meu nome é Paulo Bilins, eu sou delegado de polícia. Eu tô contando uma história. Né? E a gente vive essa história na nossa consciência e a gente apresenta essa história para as outras pessoas. Histórias são o que move a humanidade. E nos definem, de certa forma. Isso. E aí existem histórias pessoais, existem histórias de grupos, existem histórias de nações e existem histórias da humanidade. Essas histórias, elas não são espontâneas. Né? Não são histórias que surgem. A cultura não surge. Ela é criada. Alguém conta uma história. E quando a gente percebe que tudo à nossa volta são narrativas, a gente percebe o poder da narrativa. Marketing é narrativa. Política é narrativa. Política é narrativa. História é narrativa. Cultura, né, música é narrativa. Se você comparar, eu gosto muito de comparar as coisas com os anos 80, né, que era a cultura que a gente começou a consumir. Você tem 32? Não, você é um pouco mais jovem do que eu, mas tudo bem, guardados, né? As proporções. Eu não vivi os anos 80, não tenho essa eu nasci referência. Em 87, mas assim, 80, 90, né? As coisas eram muito diferentes. Sim. Que não se justifica por 10 anos só de passagem. Sim, sim. Tem grandes transformações. E são transformações de narrativas. Então, existe uma narrativa que prevalece, né? São múltiplas, mas essas narrativas, elas significam interesses. Existe a narrativa mainstream. Exato. A narrativa que é popularmente aceita pela maioria das pessoas. Que é o imaginário. Né? É o que define, por exemplo, só para trazer então, as narrativas em torno da guerra da Ucrânia. Né? A Rússia, o Putin, ele tem uma vontade de anexar a Ucrânia de volta ao território russo, formar o grande império russo. Ele tem diversas trabalhos científicos publicados sobre como a Ucrânia é parte da Rússia, e aí ele cria uma narrativa para sustentar a guerra, né? A narrativa dele. Toda guerra tem que ter uma narrativa por trás. E a Ucrânia tem a narrativa dela. Pô, a gente quer ser independente, a gente quer fazer parte da OTAN, a gente não quer fazer parte da União Soviética, a gente quer ser... E isso são narrativas, são histórias, e o mainstream é o que prevalece. Sim. Né? O mainstream da narrativa da guerra na Ucrânia nos Estados Unidos é completamente diferente do Brasil. Sim. Né? Sim. O que é uma surpresa, na minha opinião, inclusive. Por quê? Porque significa que o controle da narrativa da BlackRock não é tão grande assim, entendeu? Porque a narrativa da BlackRock é defender a Ucrânia. Sim. Entendeu? Porque, na verdade, essa guerra da Ucrânia é um jogo dos poderosos só. A Ucrânia não está sendo defendida. Eles estão sendo mortos. Os ucranianos estão sendo mortos. A cidade está sendo destruída, devastada. Isso não é bom para os caras, entendeu? Essa guerra não ajuda ninguém. Mas é o jogo dos poderosos que tá rolando aí. Né? Sempre é. A gente é... peão. Areinha ali. Sim. Né? Mas como que você enxerga a narrativa atuando contra você? Então... Esse politicamente correto é o combustível dessa narrativa, entendeu? É uma narrativa moralizante da sociedade. É uma narrativa que fala que todo homem é estuprador. Mas que todo branco é racista. Moralizante estranho também, né? É um moralizante de um jeito pejorativo. Não digo moralizante de um jeito positivo. É um falso moralismo. Virtue signaling, né? Isso, sinalizar a virtude. Não é que realmente são pessoas morais. Não. Mas essa é a desculpa que eles usam. Não, nós temos que moralizar a sociedade, porque todo homem é estuprador, todo branco é racista, toda mulher é vítima, todo mundo é vítima. Isso. Entendeu? Então, essas narrativas são criadas justamente para enfraquecer a população, para dividir a gente. Porque é muito mais fácil você controlar uma manada de gado quando tá eles tudo brigando entre si.
Porque aí a gente fica aqui batendo, brigando com os petistas brigando com a direita e tudo mais, enquanto isso os poderosos ficam ali rindo, lucrando e sugando o Brasil. O Brasil é sugado por esses caras, entendeu? Eu já te falei, o Itaú é da BlackRock. É o mesmo ciclo de poder. E aí quando você vê pandemia, ligado? Todo mundo se fudendo, todo mundo quebrando. Quem que tá lucrando bilhões? O Itaú, entendeu? Então, a nossa dívida, a dívida pública, quanto que a gente tem em dívida? Como essa dívida surgiu? Quem que impôs ela? Foi o brasileiro que escolheu ter essa dívida? Ou ela foi empurrada na nossa garganta? Para quem vai o dinheiro de juros que a gente paga todos os meses? Todos os anos, não sei qual que é realmente... Periodicidade. A periodicidade da dívida. Para quem que vai essa grana? Vai para essas famílias, pô. Então, a dívida brasileira, ela foi criada para sugar a riqueza. Por isso que a gente não investe. E tudo que a gente cria, todo o nosso capital produtivo é sugado e transferido por essas famílias que estão no controle há centenas de anos. Entendeu? Então, é por isso que eles fortalecem essas narrativas. Olha o que eles conseguem fazer com isso. Dominar uma nação inteira. Humilhar o brasileiro todo. Subjugar todo mundo. E lucrar. Nós trabalhamos aqui, você paga imposto, eu pago imposto. Todo o nosso dinheiro tá indo para esses caras que já são bilionários, entendeu? Então, é isso, é um jogo de domínio e a sociedade brasileira nunca foi livre. A gente nunca teve nosso país para nós. Talvez na época do Império. E talvez, entendeu? Então é isso, é por isso que essa BlackRock e como que eles comandam essa narrativa? Pensa, primeiro que você é dono de todos os canais de mídia. Eles já são seu, aí você instrui... Mas aí que tá, eu acho que um ponto de inflexão muito grande que a internet proporcionou foi dar voz. Pensa assim, ó. Se não houvesse internet, onde estaria o Monark? No McDonald's, trabalhando, provavelmente. Não no sentido de quem ia ouvir. Ah, sim. Mas é que eu não tenho Se não houvesse internet, ninguém ia ouvir minha voz. Claro, sim. Se eu dependesse do jornal, da televisão, do Globo, cara, eu tava fudido. Porque ninguém ia contar a minha história, ninguém ia falar nada, eu ia estar fudido, ia estar morto. Beleza. Então, quer dizer, a internet, ela deu voz pra um monte de gente. E num primeiro momento, ela era muito livre, cara. Muito livre. E por assim, que deixou de ser livre? Absurdamente livre. Só que aí os mecanismos de censura que foram criados não eram os mesmos anteriores. Então, como é que era a censura antigamente? O cara lia o jornal antes de ser publicado e falava assim, não, isso aqui não pode. E pronto, não publicava. Sim. Né? A redação analisava o que ia ou não ser publicado. E acabou. Isso ainda acontece, viu? Sim, mas... Só que é diferente. Na internet não tem como. O cara saca o celular e pum. Tem como. Você não então, proíbe de sair. Entendeu? Você não proíbe do cara pôr o vídeo. Você corta o alcance. Exato. Então, agora são outros mecanismos de censura. O algoritmo é um mecanismo de censura. Eu lembro quando o Instagram, o feed do Instagram era quem você seguia e ponto. Se você seguia 5 pessoas, você virava e acabou. Sim. O Instagram. O YouTube começou assim também. Não tinha explorar. Uhum. Não tinha... Pra você seguir uma pessoa, você tinha que encontrar ela e clicar seguir e as coisas que ela publicava apareciam. Uhum. Então, o algoritmo foi a primeira ferramenta, mas não é suficiente. Então, você cria uma linguagem. Né? Para mim, a linguagem neutra é uma ferramenta de censura. Com certeza. Né? Com certeza. É uma ferramenta para te impedir de expressar certas ideias que só acontecem dentro de uma certa língua. Né? A primeira coisa que a Rússia fez quando invadiu a Ucrânia, na União Soviética, foi proibir o povo ucraniano de falar ucraniano. Claro, você mata a língua do país, você tira a identidade dele. Você acaba com ele. Sim. Né? Então... os mecanismos são diversos. E agora eu sinto que a gente está o tempo todo tentando driblar a censura, que é essa nova censura, né? Essa censura moderna. Digital, moderna. Sim. Né? E tá difícil de driblar, porque mesmo quando ela falha, ainda vem o Estado e te corta, entendeu? é um jogo difícil, Você ainda vai em cana. Às vezes você pode acabar torturado na cadeia, preso, né? Mano? Cara, eu acho que... Será que os caras acharam que não era uma boa ideia mexer com você? Eu acho que eles não precisavam me prender, entendeu? Me prender seria... Cara, toda vez que eles me punem, eles me dão uma vitória.
Sim. A verdade é essa. Porque ao mesmo tempo, assim, o ser humano odeia uma pessoa que tá sendo injustiçada. Sim. E outra, a sociedade brasileira pode ver através do meu exemplo e do teu exemplo também, que você foi muito massacrado. Com certeza. Que o jogo. Eles começam a entender o jogo. E é maravilhoso pessoas como eu e você sofrerem isso, porque nós não vamos quebrar. E por não quebrar, a gente consegue falar assim, ó, esse é o jogo, eles vão tentar destruir, mas dá pra vencer. Dá pra vencer, a gente não é escravo desses caras. E isso é assustador pra eles. Posso te contar uma boa que eu fiz, velho? Você vai ficar orgulhoso de mim agora. Mano. A gente convocou o ministro da Justiça para ser ouvido sobre diversos aspectos lá na Câmara dos Deputados. No dia que ele ia ser ouvido, eu era um dos autores do requerimento, então eu tinha primeira palavra para questionar ele. Legal. A mídia soltou de manhã uma notícia assim, o Bilinski, como candidato, ele escondeu que ele era proprietário de uma empresa de um clube de tiro. Ele não declarou no TSE. Pô, uma tu empresa... fala isso ao vivo, cara. Não, uma empresa que eu... Oi? Tu fala isso, você fala sobre essa empresa ao vivo com as pessoas toda hora. E uma empresa que eu fui excluído do quadro societário por uma briga com sócios. Então nem era a tua... Porque eu sei que você tem uns bagulhos. Exato. Sim. Não, eu sempre fui professor de tiro, mas o clube de tiro que eu fui excluído... Entendi. Entendeu? Porque eu era sócio da empresa. Por que eles soltaram essa notícia de manhã? E eu já... Quando eu bati o olho, eu já pensei... Eles sabem que eu vou questionar o Dino sobre as medidas contra o tiro. Então eles estão preparando a narrativa de... o Paulo tá defendendo um interesse individual dele. Que é uma narrativa bem pobre, mas cola. O brasileiro adora cair numa armadilha rasa. Cola pros burrão, né? E aí os caras... Dá-lhe reproduzir aquilo, né? Sim, aí todos os influencers retweetam e a máquina da censura é ligada dessa forma. Exato. O que eu fiz? Fiz as perguntas pro Dino e no final eu comparei ele ao Hitler. O Lula ao Hitler. Eu vi, na real eu vi que saiu essa manchete. Então, mas aí eu usei a máquina contra a máquina. Porque aí a mídia resolveu me destruir porque eu tinha comparado o Lula ao Hitler. Sim. E aí todos os jornais falaram que absurdo, o cara comparou o Lula ao Hitler. E eles perderam aquela narrativa inicial que eles iam fazer. Pode crer. Entendeu? E ao me jogar na mídia por eu estar comparando Lula ao Hitler, todo mundo do mundo das armas falou assim, é isso mesmo, filho. É isso aí. A primeira coisa que o Reich fez foi desarmar o cidadão. É o que o Lula fez. A primeira coisa que o Lula fez no dia 1º de janeiro foi desarmar o cidadão. Então... Isso é a beleza da internet. Porque eles nunca vão conseguir segurar 100%. Sim, com certeza. Eu acredito muito nisso, por isso que eu não desisti ainda. Mas eles vão tentar, né? E todos esses mecanismos de censura que você tá falando aí são coordenados pela BlackRock, entendeu? Tá, mas você não tá... muito teoria da conspiração. Colocando muito na conta de um cara só? Não é um cara só. Não, digo... Você não tá colocando tudo na conta da BlackRock? Mas é porque tá muito na conta dos caras. Eles dominam o mundo, cara. Todas essas guerras que acontecem, tá ligado? Quando os Estados Unidos pega o Irã, faz um golpe de Estado no Irã e coloca o Ayatollah lá, que hoje eles odeiam, mas foram eles que colocaram, entendeu? Quando eles entram no Afeganistão, tira o Talibã e depois sai de uma forma, deixa bilhões em armamento pro Talibã, entendeu? Isso não é sem querer, pô. Isso é coordenado por essa equipe. Tem uma coordenação central, entendeu? Eu não tô falando que eles dominam o mundo ao ponto da gente não conseguir vencer, mas todas essas narrativas, a mídia brasileira é deles, entendeu? Então, tipo, a gente também, pra vencer o inimigo, a gente tem que conhecer o inimigo, né? Por isso que eu fico insistindo muito nisso. Porque a galera não... enquanto a gente não pôr nome aos bois, né? Enquanto a gente fala, o Itaú, a família do Itaú tem conexões com esses oligarcas internacionais, eles são os globalistas, eles têm uma agenda, eles falam a agenda. Eles vão no Fórum Econômico Mundial e eles dizem o quê? O Klaus Schwab falou, você não vai ter nada e você vai ser feliz. É uma coisa que ele fala.
Entendeu? Depois assiste esses vídeos assim. O cara pega e fala: tem muita gente viva, a gente tem que reduzir a população para combater as mudanças climáticas e salvar o planeta, entendeu? Então, essas agendas são coordenadas por eles e eles não estão escondendo, entendeu? Mas eu acho que tem algumas coisas que são refratárias à narrativa. Como assim? O Islã. O Islã é o inimigo dos globalistas. Exato. E aí eu por isso que tem tanta guerra lá, entendeu? Eu, como cristão, cara, eu sinto até um pouquinho de ciúme, sabe? Porque, claro que tem padres maravilhosos como o Padre Jean, que veio aqui no podcast, que é um cara que, porra, realmente se sente orgulho, sabe? De ser católico quando você vê um padre como ele. Mas a maioria dos padres estão no outro lado, cara. A religião maioria... é uma forma de controle, cara. Não, calma, olha só. Calma. Não, tipo, eu sei, você vai defender... O que eu tô colocando é que... Eu acho importante. O que eu tô colocando é que a força do Islã contra a narrativa é muito foda. Sim, sim. O maluco vira, não, isso daí, cara, é Haram e acabou. Bicho, eu tenho amigos que são... né, libaneses e são muçulmanos, e pô, quando você chega na casa do cara, você estende a mão assim pra cumprimentar a mulher do cara, ela não te dá a mão e foda-se. Isso é muito forte, cara. O quanto eles sabem que eles estão certos. Ou eles acham não... que estão. Não, eles sabem. Eles têm fé. Sim. Né? Eles sabem que eles estão certos. Você pode achar que eles não estão, mas eles sabem que eles estão. Eles acham que estão. Ninguém tá certo 100% de tudo, né? Mas eles têm muita fé. Mas saber é ter sim, fé. Não, e eu saber concordo. E é por isso que tem tanta guerra lá, cara. É por isso que tem tanto golpe de Estado lá, pô. Porque o Irã é uma ameaça ao globalismo. O globalismo precisa destruir a religião. Ele precisa ter uma religião única, que é a ciência. A ciência é a nova religião, hoje em dia, do globalismo, entendeu? Então, é óbvio, os caras têm que... E a gente tem que apoiar os nossos irmãos islâmicos para que eles não sejam... Porque eles não percam. Mas eles são espertos mesmo, entendeu? Porque você vai pegar a população católica, eles não têm filho mais. Esse é o problema. Eles não têm filho mais. É isso. Aí você pega a população islâmica, eles têm 70 filhos. Os caras têm filho pra caralho. Porque os caras eles entenderam. Eles sabem que a missão é essa. Exato, pô. Pô. Sim que você... Eu acho que você tem que converter. Pro Islã? Pro Islã. Tu tá católico? Eu sou católico. Eu sou descendente de árabe, inclusive. Então você tem carinha, irmão. Primo, vamos lá. É bom que eu vou poder ter várias mulheres, né? O cara vai de 0 a 100. Não, religião não, controle social. Muitas mulheres, Não, mas o que eu digo sobre o controle social da religião é... A religião, ela tem um papel, só que ela já foi corrompida. Por que você acha que tem tanto caso de pedofilia na igreja católica? Eu não acho que é eu não acho que foi a religião que foi corrompida, eu acho que são os padres. Né? A instituição religião. A instituição católica foi corrompida. Não é a instituição, cara. Eu tô falando que o Lula é inocente, cara. Pisou na bola, velho. Pisou na bola. Pisou na bola. Esse cara é uma marionete, pô. É uma marionete desse sistema que eu tô te falando. É sério, pô. É sinistro o bagulho. Acho que o Papa é um cara que chegou lá porque ele era realmente o mais santo da Igreja Católica? Não, pô. Ele chegou lá porque o grupo político que manda no mundo escolheu ele a dedo. E ele tem um papel pra cumprir. Político. Uma agenda. Você viu o Dalai Lama chupando a língua da criança? Tá que pariu, velho. Não é a primeira, hein? Por quê? Por que pedofilia fica aparecendo nesses caras? Você já ouviu falar da ilha de Epstein? Claro. Então, porra. Então, a pedofilia faz parte da agenda. Da agenda. É uma forma de controle também. Se você pega alguém fazendo pedofilia, você tem uma arma política sobre a cabeça dele pro resto da vida dele, porra. Controle absoluto. Exato. Então, é isso. Tem nome. Tem CPF. Tem CNPJ. Não é uma cultura humana, não é um movimento humano orgânico que tá acontecendo. Não, os caras estão aqui pra destruir nós. É uma guerra do bem contra o mal mesmo. É uma guerra de pessoas que querem dominar, tirar a nossa liberdade e usar nós como marionetes. E sabe qual que é o plano deles?
o plano deles é matar todo mundo que não é produtivo. Sabe por quê? Antigamente eles precisavam dos seres humanos. O ser humano era útil como escravo. Então eles escravizaram a humanidade e fizeram a gente trabalhar e construir a inteligência e a tecnologia que hoje eles são donos. Só que a gente chegou num processo de evolução humana que a gente está conseguindo fazer inteligências artificiais cada vez mais complexas e robôs com uma mobilidade incrível. Você junta uma inteligência com a capacidade de mobilidade de um robô, você tem um produtor, você tem um worker, você tem um trabalhador que é centenas, milhares de vezes mais eficiente que qualquer ser humano. Então eles não precisam mais. Daqui a alguns anos eles não vão precisar mais de humanos. Todo o meio produtivo vai ser automatizado. E os seres humanos vão virar apenas animais zoológicos que sobreviverem. É isso que tá vindo por aí. Entendeu? Por isso que eu entendo que parece estranho, eu entendo que parece teoria da conspiração, mas é real, cara. Esse mundo é louco, mano. É uma guerra. Ou a gente acorda e começa a brigar, ou a gente vai se fuder, porque a gente não vai nem ver os caras chegando. Mas eu acho que tem algumas coisas que são indestrutíveis, cara. Que são características do ser humano. A forma como o ser humano enxerga o divino é uma coisa que é característica dele, cara. Não existe uma época da humanidade em que o divino não existiu e não orientou, né? É por isso que existe esse esforço tão grande em substituir o divino pela ciência. Porque já se percebe que o divino não vai embora. Não vai, a nem tem fé que não ir vai embora. embora. É impossível. Né? A fé não vai embora. Então tá bom. Se a fé não vai embora, vamos dar outro negócio. Será que é impossível? Cara, é impossível. A China, os caras não são religiosos na China, tá ligado? Então, mas aí o cara tem crendices. Ele tem crendice no Estado. Mas é isso, ele acredita no Estado. Não, mas aí... Ele tem fé no Estado. Exato. Então, quer dizer, o divino não vai embora. Né? Cara, a gente pode perder essa guerra, mano. Não tá garantido não, Paulo. Não tá garantido, cara. A gente pode perder essa guerra. A humanidade pode perder, pô, é sério. É por isso que eu tô meio desesperado, tá ligado? A gente ficar confiante, a gente tem muita força. Tem algo do nosso lado e esse algo é Deus. Não é a fé, é porque Deus existe, pô. E o fato dele existir significa que nós vamos ter armas, porque ele vai nos dar armas, entendeu? Mas o jogo não tá garantido. A vitória não é certa não, pô. Civilizações já caíram, Roma já caiu. Já teve momentos que a humanidade pereceu. Teve momentos que 90% da população morreu. Já aconteceu. Esses resets da humanidade, eles já aconteceram no passado. Então não é impossível que ele aconteça de novo. Se os caras começarem a soltar bomba atômica, acabou, meu irmão. Não tem onde se esconder. Sacou? Então, pô, temos que começar a ter mais medo mesmo. Mais medo, porque ou a gente se une, porque sozinhos a gente também não vai vencer. O que a gente precisa, e você como deputado, você tem ferramentas, inclusive, para articular isso, o que a gente precisa construir no Brasil é um grupo de nacionalistas, entendeu? Usando as mesmas táticas que esse outro grupo. Tem que juntar os bilionários, que são nacionalistas e acreditam em Deus. Mas é o agro. E tem que... O agro é o agro. Mas o agro é burro, porra. O agro, ele fica contente e satisfeito em lucrar bilhões, mas eles não trabalham em narrativa. Não, claro que não. Já viu alguma propaganda o cara tá preocupado, mano, comprando uma máquina pra colher soja, caralho. Ele não tem tempo pra mexer em narrativa. Por isso que nós somos importantes. Exato. Mas nós temos que convencer eles a investir. Por que o agro não tá financiando você? Você que tem um contato com as escolas de tiro, que é um movimento nacionalista importantíssimo do Brasil. Eles já foram destruídos, cara. Não foram, eles estão vivos, eles morreram? Cara, Eles morreram? Eles perderam 90% do faturamento desde janeiro. Não dá pra sobreviver. Entendeu? Por isso foi... Quando eu tava na campanha, bicho, muita gente me perguntou assim, se o Lula ganhar, ele vai proibir o tiro? Eu falei assim, ele nunca vai proibir nada, ele vai... Porque proibir causa muita revolta. Ele vai asfixiar. E é exatamente o que foi feito, cara. Assim, dá até medo de ouvir o que eu falei na campanha e o que aconteceu. Porque é exatamente o que eu falei que ia acontecer. Ele simplesmente vai tornar o tiro inviável.
Ele vai sufocar, ele vai ressecar. A quem interessa isso, né? A quem interessa um povo desarmado? Exato. Com medo, vulnerável. É quem são as pessoas que querem controlar o povo. Por isso que essa guerra não tá ganhando. É isso que eu tô te falando, velho. Então, mas eu acho a gente tá perdendo, pô. A gente levou uma surra nesses últimos 4 anos. Cara, calma. Ó, pensa comigo. A eleição presidencial, ela foi vencida por uma diferença muito pequena. Foi pouco voto. Ela foi vencida por uma diferença muito grande, cara. Por quê? O controle da máquina. Isso que venceu o Bolsonaro. Ele venceu porque o Bolsonaro não era pra ganhar, pô. Ele não iria ganhar, não tem essa. Podia estar todo mundo votando no Bolsonaro e ele não vai ganhar. Sacou? É isso que tá rolando no Brasil. É foda, mano. A realidade é desesperadora, pô. Porque o que vai acontecer com o Brasil daqui 10 anos? Você já viu alguma empresa de tecnologia do Brasil que faz tecnologia de ponta e exporta pro mercado exterior? A gente só exporta gado, porra. A gente só exporta planta, caralho. E o que vai acontecer daqui 10 anos quando todas as indústrias foram automatizadas com inteligência artificial e a gente não tem nem o pezinho nessa tecnologia? Então a gente vai ser condenado para sempre, ser um país agrícola, condenado para sempre a ser uma colônia dos americanos ou da China? É isso? Esse é o futuro que os nossos overlords estão planejando pro Brasil, mano? Eu não quero esse futuro não, bicho. Mas eu tô achando que ele é o mais provável. E como que a gente vence esses caras? É se unindo. O agro tem que começar a acordar. Porque você acha que o chinês não quer comprar a terra dele? Claro que sim. Não quer comprar a empresa dele? Porra, terra boa, fértil. Não quer mudar os valores da família dele? Claro que quer, então acorda. A vida não é só dinheiro não, porra. Legal que tu é bilionário aí, mas, mano, acorda, caralho. É o maior erro, cara. É o maior erro, bicho. Os 4 anos de governo Bolsonaro, a indústria do tiro só se preocupou em ganhar dinheiro, cara. Ninguém se preocupou em criar um arcabouço legal que ia perpetuar. E uma militância política. E uma coordenação de financiamento. Meu, se tiver uma grande agência brasileira de direita, pró-nacionalismo, pró-liberdade, e todos esses bilionários que são da causa começar a injetar dinheiro, e essa agência pega e começa a mirar nos influenciadores que são contra a narrativa, e começa a jogar dinheiro nele, e colocar dinheiro no algoritmo também pro cara ficar mais bombado, aparecer mais. É assim que a gente briga, pô. É assim que a gente começa a construir a nossa narrativa. Lembra? Toda guerra tem uma narrativa. Você tava falando isso no começo. O Putin, ele teve que construir uma filosofia gigantesca para justificar a guerra. E por que ele faz isso? Porque ele é bobo? Não, é porque ele tem que ser feito isso. Sem uma construção de narrativa, você não vai vencer nenhuma guerra. E a direita não se preocupa. Fica todo mundo brigando uns com os outros. E os caras que têm capital e pra investir, não investe. E deixa a gente sufocado aqui, caralho. Eu acho que um dos motivos da direita brigar internamente é porque a gente não tem segurança como assim? Direita. Veja, quem é o Haddad? Em que sentido? Um ministro? Hoje ele é ministro. Já foi prefeito. Sim. Né? Sim. Já foi deputado. Então assim, o que eu vejo é que a esquerda, como é que ela colocou a Dilma no BRICS? É por competência? Não é. Mas eles ajudam os deles. É a lógica do partido. Você é nosso? Você trabalha com a gente é fechado. Vamos copiar os caras. A gente tá na merda, a gente é fechado. A gente tá na boa, a gente é fechado. Ninguém precisa andar sozinho. A direita, irmão, é cada um por si. Sim. Ninguém ajuda ninguém. A gente não é fechado. A direita ficou brigando. Sim, com certeza. Mas por que a gente briga? Porque todo mundo quer ser mais direita. Todo mundo quer pegar o movimento da direita e centralizar pra si. A gente precisa ficar o tempo todo lutando pra existir. Eu não tenho a tranquilidade de ser do time. Entendeu? Sim. O cara é PT, ele é PT, irmão. Hoje ele é ministro, amanhã ele não é nada, depois ele é prefeito, depois de amanhã ele não é porra nenhuma, daí ele é vereador. Ele tem arma pra brigar, ele tá no time. Ele é nosso. Entendeu? Sim, sim. Então, uma das coisas que eu imaginei é justamente essa sensação de que você não precisa brigar com todo mundo, porque, cara, a gente tá no mesmo, tá todo mundo, né?
a gente vai sobreviver, Você é pró-liberdade? ninguém vai passar fome, Você é entendeu? nacionalista? É isso. Se é essas duas coisas, meu irmão, aí eu caguei todo o resto. Se você é gay, foda-se, você é gay. Você é nacionalista, você é pró da liberdade? Da hora. Você, porra, você é ateu, você é nacionalista, você é pró a liberdade? Tamo junto, é isso que a gente tem que fazer mesmo. Você tem total razão. E aí eu faço uma pergunta pra você. Você tá lá, né? Você tá lá na Câmara. Tô. Você é deputado federal. Como que tá a network da direita lá? Como que é? Em Você que sentido? Você reúne, tem um grupo. Ah, então, é isso que eu ia te contar. Por exemplo, dentro do PL, a gente tem toda terça-feira cedo, a gente tem uma reunião das narrativas. Então a gente reúne o partido, não é só o PL, é a oposição, né? E a gente lista as narrativas que a gente vai levar para a tribuna. Entendi. Então é muito mais fácil organizar o que você vai falar, porque você tem ali as narrativas, você vê qual que se adequa melhor ao seu estilo, Sim. ou qual que precisa ser reforçado, você fala, beleza, eu vou falar sobre isso, acabou. Entendeu? Sim. Então esse é o papel da liderança, né, da oposição, que está sendo hoje exercida pelo Carlos Jordi, que é deputado federal pelo Rio de Janeiro, que é o líder da oposição na Câmara dos Deputados. Entendi. Esse é um ponto. Do ponto de vista legislativo, a gente também está bem unido. Por exemplo, a gente pediu na quarta noite, a gente se organizou para fazer o pedido de prisão do ministro do GSI. Quem que quer assinar? Vem cá todo mundo, faz um grupo, melhora os argumentos, né? Eu lembrei, põe tal coisa lá. O cara, não, pode deixar, pum. Né? Não. Então a gente tá trabalhando em conjunto. Isso é bom, importante. Isso é muito legal. Engraçado esse cara não ter sido preso, né? Se fosse qualquer um, o Xandão já tava, Opa! né? Já tava. Pelo amor de Ele Deus, na hora. É, né? Vazou 9 horas da manhã, 11 horas o cara tá em cana. 24 horas pra você se apresentar ao Supremo Ditadura Federal. Esse é Não, então que bom que vocês estão. Existe essa organização. O que eu sinto que falta? Que eu acho que o Bolsonaro voltou pro Brasil pra fazer isso. É uma liderança maior. Entende? Eu quero acreditar que o Bolsonaro voltou pro Brasil pra exercer esse papel de líder nacional da direita no Brasil. Seria o papel que ele deveria ter já pego pra ele há muito tempo, mano. Mas agora é muito mais fácil. Ele não sendo presidente, ele não é nada. Entendeu? Sim, mas ele não é presidente faz tempo já, né? Não, mas digo assim, agora, poeira baixou, entendeu? Agora é um bom momento pra ele estar no Brasil. Antes eu acho que era muito cedo. Antes eu acho que os caras iam arrumar uma cana pra ele. O Lula foi preso e saiu, mano. Sacou? Se você é pica, tu vai preso. Não, briga, cara, pô. se você, Bolsonaro não se briga, você cara. não sai, aí é um problema. Por que seria um problema? Se você não sai, como é que você fala se você não sai? Você não tem voz, tá preso, irmão. Bicho, você acha que uma figura como o Bolsonaro presa não vai causar uma revolução social dentro do Brasil, mano? Ele é uma figura muito grande, muito importante, pô. Prender ele não ia só... Eles nunca iam prender o Bolsonaro. A verdade é essa, eles não vão prender o cara. Eu não sei. Não agora. Eles vão deixar ele inelegível, é isso que eles querem fazer, entendeu? É isso, eles não querem prender o cara. Isso aí é pólvora pra uma situação que já tá quase explodindo, sacou? Não sei. E o Bolsonaro, se for preso ou não, eu não quero um líder que tem medo, bicho. Eu não quero um líder covarde. Eu quero um líder que tá disposto a morrer. Se o cara não tá disposto a morrer, você não tem qualidade pra ser presidente do Brasil. Entendeu? É isso. Ou a sua nação é mais importante que a sua vida, ou a sua vida é mais importante que a nação. Não dá pra ter as duas coisas ao mesmo tempo. E muitas vezes o Bolsonaro passa a mensagem que a vida dele é mais importante que a nação. Entendeu? Então, é por isso que a gente tá perdendo também. Muito da culpa da direita ter perdido é que a gente não tem um líder forte, pô. Não temos, infelizmente. Eu gostaria que fosse, mas não é. O que eu posso fazer? Eu entendo, eu discordo, mas eu entendo. Eu discordo na medida que a característica, veja, a característica do povo brasileiro é a não violência. É a não revolução. O Brasil, ele tem a capacidade de dissolver os grandes laços agressivos e revolucionários. O pessoal fala... Eu tava conversando sobre isso agora com meu pai. Porque 64, revolução, terrorismo, tal.
Bicho, morreu 400 pessoas. Entendeu? Sim, comparado a revoluções de verdade. Nada, velho. Não é uma revolução, né? Não, mas tô querendo dizer. Sim. Entende? Sim. Não é nada comparado. Então, esse caldeirão cultural que é o Brasil, que tem essa capacidade de dissolver as culturas, né? Porra, o japonês vem do Japão pro Brasil e em 6 meses integra. ele tá tomando caipirinha, jogando futebol e comendo feijoada, irmão. Entendeu? Verdade, Essa é a realidade, Sim. né? Você pega, porra, os alemão, os polonês, os ucranianos, que são zica, velho. Eu sei, a minha família é ucraniana, os caras são zica, sabe? São azedo. Você põe os caras aqui no Paraná e, meu, tá todo mundo bem, todo mundo tomando cervejinha numa boa. Sim. Entendeu? Então, isso eu acho que é uma das características do Brasil no ponto de que, no sentido de que eu entendo que você queira um líder, né, super forte, você quer o Putin, né, mas eu acho que não encaixa dentro do cenário brasileiro. Mas eu não falo isso no jeito de revolução, entendeu? Não falando porque o Bolsonaro tinha que ter pegado o exército e dado golpe. O que eu tô falando é, como condutor político da direita que ele foi durante esses 4 anos, ele só perdeu, mano. Todas as brigas que ele perdeu. E tipo, porra, legal o Bolsonaro, ele é carismático, já encontrei ele uma vez, é um tiozão gente boa, legal. Encontrou ele? Encontrei uma vez. Aonde? Eu fui lá no hotel dele, que ele foi no Flow e depois ele foi conversar com, eu fui conversar com ele. E aí? Ele me chamou lá pra conversar, eu subi no quarto dele lá do hotel, junto com os assessores, tá? Antes que a galera fique piadinha. Ele fez um monte de piada de comer gente, porque ele é um tiozão e tal. É um cara gente fina, pô, agradável de conversar. E eu até sinto que ele tem um sentimento nacionalista. Mas como líder estratégico, bicho, a gente precisa melhorar muito, cara. Quando você fala nacionalista, você fala do Enéas, então. O Enéas era um cara, uma excelente referência. Por que o Bolsonaro não brigou pra gente ter bomba atômica nesses 4 anos? Nem mencionou o assunto. Não. Por que o Bolsonaro colocou na Procuradoria-Geral da República um engavetador, que o Lula, inclusive, manteve? Por que ele fez isso, mano? Porque ele é fraco, pô. Porque muitas vezes ele teve que escolher entre a vida dele e a nação, escolheu a vida dele. Então, porra, da hora, mano. Não tô falando isso porque eu odeio o Bolsonaro, mas eu não quero perder mais. Eu não quero tomar no cu mais, não, mano. Cansei dessa porra. Fui perseguido constantemente nos últimos 4 anos, ele era presidente, caralho. Então, pô, da hora, eu sei que a direita tem um respeito, um carinho por ele, e eu acho que ele deve continuar sendo um líder na direita e tudo bem, mas, meu irmão, vamos pôr um cara ali com sangue nos olhos? Um cara ali disposto a morrer? Por que colocar? Quem você colocaria? Eu não sei quem que é essa pessoa, mano, pra ser sincero. Mas eu tenho certeza que se você tivesse lá, tu não ia peidar. Eu acho, pelo menos, né? Cara, não sei, quando chega lá, o bagulho é foda. Não, eu penso muito nisso, assim, as oportunidades que eu tive de falar até hoje na Câmara, antes de começar a falar, eu pensava comigo mesmo assim, não, agora eu vou ser um cara centrado, né? Tem um deputado do Rio Grande do Sul que eu gosto muito dele, o Tenente Coronel Zuco. Ele é muito habilidoso com as palavras, cara. Sabe, ele fala a mesma coisa que eu, mas ele fala num tom que é menos agressivo. Pode crer. Sabe? E eu vejo ele falando, eu falo, porra, esse cara fala bem pra caralho, mano. Eu queria falar desse jeito. Mas eu começo a me inflamar, sabe? Eu só falo gritando. Então, assim, eu acho que eu tenho um caminho de amadurecimento até eu conseguir, sabe, ter mais convencimento e menos embate. Eu acho que eu sou muito do embate. Cara, eu sinceramente, eu prefiro o seu perfil do que o cara sem sal, assim, tá ligado? Não digo sem sal, mas digo o cara que tem convencimento nele. Eu não consigo me ver tendo sucesso numa negociação, entendeu? Sim, mas numa negociação é diferente de um debate e de uma negociação. Você tem que ser tranquilo, você tem que ser sangue frio. Mas como orador, eu gosto quando as pessoas têm sentimento por trás das palavras, entendeu? Pra mim é isso, eu acho que é isso que conecta a gente, quando a gente consegue identificar
o processo emocional da pessoa nela, porque parece mais verdadeiro. Quando você fala sem emoção, as pessoas não acreditam em você, entendeu? Eu acho que senão você vira um Alckmin da vida. Ele é super centrado. Eu vi ele, eu já tinha visto muito ele como delegado, porque ele visitava lá o Vale do Ribeira, visitava Araçatuba, e eu tava sempre junto, porque eu era delegado, a polícia mandava a gente lá, eu ia. Então eu já tava acostumado a ouvir ele falando. E aí eu fui num almoço da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, agora ele como Lula, né? Ele como vice do Lula. E é igual. Não muda nada, é o mesmo chuchu. Só que no final da frase ele faz um insertzinho petista. Entendeu? Dá uma lacradinha. Ele dá uma lacradinha, ele põe um temperinho. Calma aí, deixa eu pegar o meu esquerdismo aqui. Opa, agora tá bom. Entendeu? É assim, cara. É o mesmo cara, ele não mudou nada. Sabe? Você sabe que ele vai ser o presidente, né? Então, eu enxergo dessa forma. E vai ser uma merda ele ser o presidente. Pior do que o Lula. Pior do que o Lula. Por quê? Porque ele é um globalista. Porque ele vai vender a nação. Porque ele não é nacionalista. Que se foda. Ele quer... Você enxerga essa oposição globalista versus nacionalista? Exato. Acabou de direita e esquerda, morreu, meu irmão. Agora ou você tá com nós, com a humanidade, não é nem direita e esquerda, não é nem... Então, mas o nacionalismo representa a humanidade? Sim. Representa porque ou a gente constrói um país soberano, ou a gente vai ser escravo do globalismo. Porque o globalismo é justamente antinacionalista. Sim, é um movimento internacionalista. Por que é um movimento internacionalista? Eles querem criar uma burocracia internacional, mundial, e através dessa burocracia controlar todo mundo. Por isso que o nacionalismo é importante. Se você tiver regiões independentes, fortes, essa burocracia central não vai conseguir controlar. Porque os caras vão mandar, os caras vão falar, foda-se, quem manda nessa porra aqui é o brasileiro. Não é um bilionário, não é o Rothschild, entendeu? Quem manda nessa porra é aqui, ó. Quem nasceu da lama, nessa terra, sofreu, batalhou pra sobreviver numa condição absurda que é imposta a nós. A gente foi escravizado durante décadas, centenas de anos, pô. O Brasil é esse país subdesenvolvido, não é à toa. Os Estados Unidos, com um piscar de olho, ele conseguiria desenvolver a nossa indústria aqui se ele quisesse. Mas ele trabalhou o contrário, ele trabalhou para acabar com a nossa indústria. Ele subornou, esses globalistas subornaram grande parte dos nossos deputados, dos nossos políticos, para passar leis, para tornar a burocracia do Brasil improdutiva, para manter nós sob o controle e a hegemonia de Washington, pô. Você acha que os Estados Unidos quer um Brasil igual à China? Portaço, com submarino nuclear, com dominância, com altivez, com propósito? Não, eles querem a gente plantando a carne que eles vão comer, e é só isso. Eles sempre colocaram o dedo na balança do nosso crescimento e nosso desenvolvimento. E vai continuar assim para sempre, até a gente acordar e tomar o país para nossas mãos, de verdade. Quando eu ouço você falando, eu acho que você deve ouvir isso muito, cara. Porra, Monark, você devia sair candidato. Você não ouve isso? Eu morro, mano. Tá, mas olha só. Aonde eu quero chegar. O Olavo falava muito sobre como o que mata a direita é justamente isso. O cara que fala bem, o cara que tem boas ideias, o cara que estuda o assunto, o cara que domina o tópico, ao invés dele ser o líder da coisa mais importante dentro da política, que é a militância, ao invés de ele ser o líder da militância, ele sai candidato e vira político. Sim. O político não consegue ser líder da militância. Sim. Cara, eu não tenho a menor capacidade de tempo de liderar um grupo de militantes. Hoje, a minha vida é absorvida pelo trabalho de deputado. É bizarro, eu nunca trabalhei tanto na minha vida, irmão. Imagina. Nunca. E falta tempo. Sobra serviço. Né? Eu enxergo muito isso, você como o líder de uma militância. Não precisa ser física, não tô querendo dizer que você tem que sair, fechar Paulista, caralho. Mas uma militância nacionalista na internet. Eu acho que isso é um grande caminho. Eu não quero ser líder de nada, não, mano. Não, você não escolhe.
Tudo bem, mas é que eu não faço isso pra... Eu não tô falando essas paradas pra virar um líder eu tô falando essas paradas porque eu tô com medo, mano. É sério, eu tô preocupado. Cara, eu fui destruído, velho. Eu fui destruído, mano. Não, você não foi, você tá aqui, porra. Não, eu só não fui morto. Mas, não. pô, pensa. Ó, eu criei eu criei uma puta empresa, tá ligado? Eu tinha uma outra patamar, um outro status de poder, sacou? Eu fui destruído, pô. E é isso. Por quê? Assim, é absolutamente comum entre todas as pessoas de sucesso o fato delas terem apanhado muito e terem continuado. Então não temos escolha, né? Não, tem. Pode se matar, né? Não precisa se matar. Você podia ter saído de cena, irmão. Sim, podia. O que eu ouvi na minha carreira na polícia o tempo todo foi: porra, Paulo, você tá aparecendo demais. Tá incomodando. Fica quieto. Dá um tempo. Fica na moita. Entrei na política aqui, que você acha que é a primeira coisa que me disseram? Tá aparecendo demais. Ô, você é novato, tá no primeiro ano. Vai devagar. Quando é o contrário, eu tô com o pé assim, ó, no fundo do acelerador, tá ligado? Fazendo força. É isso, não deixa Então, assim, você pode até olhar e pensar assim, porra, os caras me destruíram, mas eu acho que a melhor forma de frasear isso é: eles tentaram. Com força. Com força. Com força. Mas, obviamente, não conseguiram. Graças a Deus. Cara, eu vejo o alcance do canal no YouTube tá gigante. Os convidados que você tem são muito bons, são top. O conteúdo... Obrigado, cara. Até o seu conteúdo, da última vez que a gente se falou, cara, você já mudou muito. Eu fui Assim, dando uma acordadinha pra ver quem tava me fudendo. Mas eu fico feliz pra caralho, irmão. Assim, eu acho que a gente chegou a falar sobre isso como, tipo, como tem pessoas que realmente ficam felizes com o sucesso do outro, né? Cara, eu vendo você aqui, eu tô feliz pra caralho. Eu acho que é esse o caminho mesmo. Obrigado, sabe? Vamos lá. E eu conto com você também, porra, pra gente vencer essa briga aí, mano. Porque eu preciso de pessoas igual você, tá ligado? De pessoas que são casca grossa e estão ali pelos motivos certos, tá ligado? E a gente precisa se unir. E o pessoal que tá ouvindo aí, cara, se você tem esse sentimento de nacionalismo, se tem um sentimento de liberdade, você quer ver o seu povo livre e rico... Eu acho que a gente precisa trabalhar muito bem o nacionalismo, porque ele é muito fácil ser atacado, né, cara? Os caras sempre distorcem pra parecer nazismo. Fascismo, nazismo, comunismo. A gente tem que tomar cuidado, cara. Sim. Tem que construir. Será que daria pra trazer o Enéas pra isso? A figura do Enéas? Como líder, sim, com certeza. Com certeza. Pô, o cara morreu faz muito tempo e ele ainda tá vivo, mano. Porque o que ele falava é muito real. E como que ele sabia aquilo 40 anos atrás? Porque ele tinha jogado o jogo. E por que ele ainda tá certo? E por que ainda... Porque são os mesmos caras que estão dominando ainda. É isso, tá ligado? Não mudou nada. Não mudou nada. Desde Enéas pra cá... O game é o mesmo. É o mesmo. Os players são os mesmos. Muda quem tá na... Aparece um Felipe Neto, entendeu? Da vida. Aparece uns outros vendedores de brasileiro aí pra eles crescerem como referência. Mas por trás das câmeras é a mesma galera. Sempre foi, sempre será. A não ser que nós acordemos, né? Como que a gente faz pra gente bloquear esse negócio que o Lula fez das armas aí? Como que a gente recupera essa liberdade? Então, esse é um ponto que eu tento destacar porque o mercado de armas no Brasil, ele é menos, né, o número de pessoas armadas no Brasil, ele é menos de 1% da população. É mais ou menos 0,5%. É muito pequeno. Pouco. Por ser pequeno, a gente não conseguiu desenvolver um lobby. Né? A gente não conseguiu desenvolver uma máquina própria. Como eu falei, os últimos 4 anos a galera estava preocupada em ganhar dinheiro. Ganharam muito dinheiro, mas dinheiro não gera segurança. Né? Política, jurídica. Dinheiro só gera grana no bolso. Então, se o cara tem grana no bolso, aí agora ele vai fazer outra coisa, abre um café. Individualmente, entendeu? O cara lucrou, ok. Parabéns Exato. pra ele. Dinheiro por dinheiro gera lucro, só isso, isso tá certo. Então,
o que aconteceu é que o Lula identificou esse 0,5% e nós viramos o inimigo porque a gente cresceu muito. O número de atiradores chegou a 1 milhão. Isso assusta, né? Assusta porque se cresceu para 1 milhão em 4 anos e é exponencial, porque cada pessoa que tem uma arma traz mais 4, mais 5, mais 10, mais 20. Eu tenho certeza que eu levei mais de 20 mil pessoas pro mercado. Fácil. Eu tive 15 mil alunos. Entende? Se você realmente for enxergar, porra, meu canal no YouTube lá falando sobre arma com milhões de views. Pô, você teve 15 mil alunos, provavelmente você... Diretos, entendeu? Diretos, aluno direto, que eu pus a mão no cara. Sim. Entendeu? Sim. Então, provavelmente o impacto é bem mais do que 20 mil. É exatamente isso. Então, esse tamanho, o que ele percebeu? Ele percebeu, cara, qual que é o perfil do atirador no Brasil? O cara tem mais de 35 anos, tem família, tem patrimônio, o cara é dono de negócio, ou então o cara, tem um emprego legal, né? Esse é o perfil médio. Esse cara, ele é muito perigoso pro governo Lula. Ele é o inimigo número 1. É a classe média. Número 1, exatamente. Sabe? Então, ele previu, porra, o inimigo número 1 tá crescendo nesse volume, eu tenho que peneirar, né? Eu tenho que tesourar esse negócio agora. Porque se ficar desse jeito, em 4 anos vai ser 5 milhões, 6 milhões, né? E como que a gente quebra essa peneira dele? Esse é o problema. Assim, como que faz? A barreira legal é muito grande. Não dá pra derrubar esse... Foi um decreto, Então, não foi? É um decreto. A gente fez um projeto de decreto legislativo para assustar esse decreto. Ele passou na Comissão de Segurança Pública, vai passar na CCJ, vai a plenário. Mas assim... O Dino já falou e deixou claro. No Brasil não existe direito constitucional a ter armas. O que é completamente diferente dos Estados Unidos. Sim. A segunda emenda americana garante o direito ao porte de arma na Constituição. Então qual foi a primeira coisa que eu fiz no meu primeiro dia de deputado? Protocolei uma emenda à Constituição garantindo a propriedade, a posse e o porte de arma de fogo. Pode crer. Irmão, isso é a bala de prata. E como que tá a articulação pra fazer isso votar? Falta pra gente essa capacidade de reunir todo mundo e falar assim, bicho, assina aqui. E as pessoas não fazem ideia da pressão que é para um deputado abrir o Instagram e tá lá no post que ele fez, 50, 100, 200, 300 comentários. Por que você não assinou ainda a PEC número tal? Pode crer. Então, o que falta pra gente é compreender o impacto que existe entre a cobrança da rede social e o desenvolvimento político. Os deputados não querem ser criticados. Então... Eles não querem um maluco lá comentando na foto 300 comentários. Por que você não assinou a PEC do Bilinski? Por que você não assinou a PEC da vida? Por que você fez a arminha lá na campanha? Por que você não assinou ainda? Então tem que fazer isso. Concordo, eu acho que essa é a solução mesmo. E aí eu queria falar, imagina se, né, a gente tivesse essa estrutura. Imagina se, qual que é o nome dessa emenda constitucional? É a PEC da vida. PEC da vida. Se a gente pegar, PEC da vida, beleza, queremos passar essa parada, então... Aí a gente tem uma agência, entendeu? Essa agência tem um monte de... Aí a gente começa a fazer propaganda do PEC da vida. Entendi. Disseminar, faz um tráfico pago, sacou? Entendi. Porque é isso que os caras fazem. É assim que eles dominam a narrativa. Então, vamos vencer. Não tô cansado de só falar de vencer. Vamos vencer. Então, precisamos organizar essa agência. Precisamos organizar esse grupo político coordenado, entendeu? Por que cadê? Quem que tá te ajudando nessa PEC aí? Eu entendi o que você quis dizer. Não tem ninguém me ajudando. Você não vai vencer assim, mano. Entendi. E se você não vencer, nós não vamos vencer. Então, beleza, gostei dessa PEC. Vamos pegar, vamos fazer um trabalho de
pôr grana nessa narrativa dessa PEC, entendeu? Falar, pô, o Lula tá querendo... E essa narrativa dos globalistas é excelente pra gente convencer a população. Por quê? Primeiro porque é verdade, e segundo porque... Tem prova. Tem prova, eles falam, e segundo porque a arma é um contra-ataque a esse grupo, entendeu? Se tiver 200 milhões de pessoas com uma AK na sua casa, meu irmão, os caras podem trabalhar na mídia infinitamente, os caras não vão tomar a nossa terra de nós. Não vão tomar. Porque se tomar, eles vão ter que morrer pra tomar. Eles não vão, entendeu? Então, é isso que a gente tem que fazer, trabalhar. Então, você que é um cara que tá lá, conversa com o deputado todo dia, tá lá em Brasília, começa a enfiar na cabecinha deles que, meu irmão, ó, esse jogo que a gente tá jogando aqui, se a gente quiser ganhar, nós temos que ser inteligente. Mas tem que ser mais inteligente que os caras. E os caras estão há centenas de anos construindo isso, entendeu? Eles são muito craques. Exato, eles já dominaram o jogo. Mas a gente tem uma oportunidade de vencer. Mas não vai ser sozinho e não vai ser sem uma estrutura política. Ser um grupo organizado e bem financiado, entendeu? Bem financiado. Bilhões de reais. Então começa a construir quais... Então a gente precisa de uma militância, a gente precisa de uma liderança, a gente precisa de grana e a gente precisa identificar quais são os tópicos que são atacados pelos globalistas. Quais são esses tópicos? Agenda trans. Agenda trans. Essa agenda trans é feita para confundir a mente das crianças, entendeu? E eu não tô falando isso porque eu tenho algo contra uma pessoa trans, entendeu? Se você é trans, vai lá, seja trans, o problema é seu, o problema não é meu. Maior entendeu? de 18, você faz o que você quiser. Faz o que quiser, mas por que essa pauta de trans tá toda hora na mídia, toda hora? Porque tem dinheiro por trás dessa pauta, né? E por que essa pauta é importante para os globalistas? Porque destrói a mentalidade de uma pessoa. Destrói. E é isso que eles querem, seres humanos confusos. Muito fácil de controlar um ser humano confuso, tá ligado? Então, essa é uma das pautas. Outra pauta, a liberdade de expressão, a censura. Por que eles querem calar? Por que eles querem ter essa máquina? Controle, né? Justamente por aquele papo que tu tava falando lá. A internet mudou o jogo, pô. E eles perceberam e falaram, pô, estamos perdendo aqui. Como que a gente recupera o nosso controle de narrativa que a gente tinha antes da internet? A gente precisa censurar a galera, mano. A força a gente precisa calar as outras narrativas, né? Porque só narrativa com narrativa a gente talvez não ganhe. Então, outra pauta que eles estão batendo forte. Por exemplo, essa pauta que... falar que o brasileiro é burro, e o Brasil é um país ruim e tal. Não é, não. Amazônia. Amazônia, verdade. A Amazônia é um outro. Meio ambiente, essa pauta... Meio ambiente inteiro, né? Inteiro. Aquecimento global. Essa parada é uma arma política, entendeu? E por quê? Emissão de carbono, energia. Porque a gente tá sentado na maior riqueza do mundo inteiro, meu irmão. O país é rico. A gente tem muita grana debaixo da terra, meu irmão. Muita grana. Se a gente começa a tirar essa porra e começa a vender e se industrializar, a gente quebra todo mundo, velho. Ninguém segura o Brasil. E é por isso que é pauta meio ambiente. Não toca na Amazônia, não. Não toca na Amazônia, não. Protege as girafas na Amazônia. A Amazônia é do mundo. A Amazônia é do mundo. É do mundo nada. É deles. É o caralho. É deles. Deveria ser nossa, né? Então é isso, é exatamente isso. Essas são, as narrativas estão aí. E aí a gente tem que criar essa máquina de contranarrativa, mano. Senão você, grande agropecuário, primeiro que você vai ficar limitado em ter mais terra, se você quiser expandir o seu negócio, e segundo que eles vão comprar a sua terra, entendeu? Vão pôr embargo na sua carne. Sacou? É isso, velho. Ou você é escravo, mano. Não importa se você é bilionário. Foda-se, você ainda é escravo, mano. Você ainda não pode fazer o que quer, você ainda tem que abaixar a cabeça pros caras. Você vai aceitar isso até quando? É isso, pô. E não tem outro. A gente não vai vencer sem fazer isso. Enquanto a gente não criar essa máquina, a gente só vai tomar no cu. Qual o tamanho do Estado no nacionalismo? Como assim, o tamanho do Estado? Eu acho que o tamanho do Estado nacionalismo é um exército pica, que ninguém vai botar medo na gente, bomba atômica, dá com um pau, assim, 30 mil bomba atômica. Você já viu aquele vídeo do Cogos falando assim, vocês estão aí discutindo saúde, educação, esquece isso, a gente precisa falar de bomba atômica. Cara, o mais lindo nesse vídeo
é a forma como ele fala, esquece isso. Isso pra lá. Sabe, é tão sincero o quão importante é a bomba atômica, né, naquele momento pra ele. É lindo, cara, é demais, velho. Sim, Vocês caírem discutindo educação, saúde. Esquece isso. É bomba atômica, mísseis nucleares. E ele tá certo. Enquanto a gente não tiver essa porra, a gente não é nosso. Todos os países que são respeitados de verdade no mundo têm bomba atômica. E eles são respeitados por isso. Porque se comprar briga com eles, acaba o mundo, mano. E é isso. Sacou? Bomba atômica é pica. Então, mas uma coisa que eu tenho medo do Estado forte, e eu acho que o Estado tem que ser forte para nos defender e nos proteger. Só que ele tem que proteger as nossas liberdades individuais, entendeu? Ele não vira tirânico por ser forte. Não se ele tiver as regras certas, entendeu? Um exército gigantesco não vai... Se ele estiver com a base dele for uma base social, onde as pessoas estão legitimando o poder do exército, o exército pode ser do tamanho que quiser. Se tiver legitimidade, ele não vai se voltar contra nós, entendeu? O problema é o Estado que interfere muito na sua vida individual, entendeu? O Estado que controla o que você quer falar, o Estado que controla o que você pode comer. Não é o tamanho do Estado em si, é o que ele faz com o tamanho dele. Exato. É se ele respeita as liberdades individuais ou não, entendeu? A gente tem que construir um Estado forte que garante, porque aí essa força vai ser em prol às nossas liberdades. Vai ser essa força que vai defender o seu direito de falar o que pensa, o direito de qualquer outra pessoa ir e vir para qualquer região do Brasil. Esse direito, que já não é mais respeitado, ele tem que ser protegido por uma máquina estatal forte. Senão... Se você tem um Estado fraco, aí os estados fortes dos outros países vão aqui dominar, que é o que tá acontecendo. A gente tem um Estado inchadaço pra caralho, gigantesco, mas ele é fraco, é um Estado fraco. É um Estado que não consegue dar saneamento pras pessoas, é um Estado que não consegue se armar, é um Estado que não consegue pagar suas dívidas. Nosso Estado não é forte, por mais que seja inchado, entendeu? Então um Estado forte significa um Estado soberano. E um Estado que proteja as liberdades individuais das pessoas. Todo mundo tem direito de falar o que quer, todo mundo tem direito de ter arma se quiser, todo mundo tem direito de ter uma propriedade, casa, o governo não pode te multar por motivos absurdos, né? É essa proteção que tem que ser criada. Isso não tem a ver com o Estado grande ou pequeno, é um Estado eficiente, é um Estado nosso. Qual o Estado que hoje você enxerga que mais se adequa a essas circunstâncias? Qual país, qual estado? Cara, tá difícil, viu? Porque o mundo inteiro tá uma merda, né? Polônia? Eu não conheço muito pra falar, mas não sei. São bravos. São bravos? Polônia tá brabona na Europa. Eles estão nacionalistão. É a primeira que me vem à cabeça. Pode crer. E eles têm crescido como país? Não sei. Porque nacionalismo barato também não é a solução, entendeu? Falar que gosta do país, ou ter muitas pessoas que gostam do país e falam que gostam e estão dispostas a morrer, é uma coisa. Agora, um país que realmente trabalha para a população, aí é outra coisa, né? Por exemplo, os Estados Unidos tem um monte de nacionalista. Os caras são nacionalistas pra caralho. Tem arma, não sei o quê. O governo deles foi roubado deles. E foda-se. Não, mas o Trump tá voltando, irmão. Mas você acha que o Trump vai mudar alguma coisa? Trump é nacionalista ou globalista? Trump é a carta coringa, cara. Eu não sei. Porque você fala que ele não é... Ele fala muitas pautas que são antiglobalismo, entendeu? Então, aí dá pra perceber que talvez ele não seja tão associado a esses caras. Mas se você for olhar o ciclo do Donald Trump, tem muito globalista. Ou ele já foi... Ou ele já foi, ou ele tá fingindo que não é. Ou ele tá fingindo que não é. Faz sentido. Então... Não, eu acho que ele tem uma história muito fodida, assim, de existência que coloca ele numa posição privilegiada em relação à visão do mundo, assim. Eu acho muito legal isso. O fato de estar tentando prender o cara... É um bom sinal. É um bom sinal que talvez ele não esteja... É, exatamente. Hoje em dia é isso, cara. Uhum. Se você tá em cana, ou se os caras estão tentando te colocar em cana, tem grande chance de você ser um cara legal. Sim, né? Que rolê bizarro, né? Que louco. Ai, o mundo tá perdido, Paulo.
A gente tá fudido, cara. Mas o simples fato da gente estar aqui já significa uma coisa muito positiva, cara. Bom, pelo menos a gente pode viver, né? Não, mas pensa bem, bicho. Você tá com um puta alcance na internet, você tá aparecendo pra caralho. Pô, eu sou deputado federal, mano. Até pouco tempo atrás aí eu tava na beira da merda, sabe? Sim. Então, assim... Não, eu tenho esperança, Não, sim. Não vamos perder. Mas vamos jogar direito, Porque, sem essa máquina, bicho, não adianta a gente falar, a gente é nacionalista, e aí, cadê o trabalho? Cadê a construção? Sem construção, meu irmão, você pode falar em... Você virou um Bolsonaro, que fala as coisas certas, mas não faz as coisas certas. Não, tem que fazer. Puta, o Bolsonaro tinha uma oportunidade de ouro nas mãos, cara. Ele tinha todo mundo, amava o cara, mano. Ainda ama. Ele ainda tem, mas ele é fraco, ele é burro, mano. Ele é burro. Ele é burro, velho. Ele pode ser muito inteligente em ganhar a eleição, mas em coordenar politicamente a militância e o esquema político é muito ruim, mano. Tanto que ele perdeu, velho. Ele só perdeu. Só tomou no cu. Os 4 anos de Bolsonaro não teve nenhuma reforma libertadora do Brasil. Pô, teve a reforma da Previdência, mano. Isso é libertador aonde, porra? Foi bom. Foi bom, cacete. A reforma da Previdência... Eu vou te explicar o que é a reforma da Previdência. O Estado não sabe fazer a conta de casa, tem uma política de previdência que é burra, entendeu? Não é uma política que aproveita das ferramentas financeiras de capitalização, por exemplo. Então, é uma figura... É um mecanismo que depende que tenha muita gente jovem e pouca gente velha. E a nossa pirâmide etária tá mudando. Então, isso aí vai dar problema no futuro ainda, mesmo com essa reforma. A única coisa que essa reforma fez foi dar um fôlego de caixa pra gente continuar pagando as dívidas pros oligarcas. Não mudou nada no Brasil. Isso tirou direito do brasileiro. Gente, as pessoas se fuderam com isso. Isso não foi bom pro Brasil. E não teve reforma estruturante, pô. Cadê a reforma tributária? Cadê a administrativa? O cara cortou os ministérios e tá bom? Não tá bom, não fez nada, pô. É foda. E essa mitologia do Bolsonaro só fudeu a direita. Vocês entregaram as esperanças nesse ser mitológico, que é um ser humano como você. Mas eu acho que o fato da gente ter percebido a fé que as pessoas tinham nele, o amor que as pessoas têm por ele é muito bom. Porque mostra que ainda existe espaço para isso no coração do brasileiro. Sinceramente, depois de tanto tempo de PT, eu achei que não tinha mais espaço para isso. Eu entendo. Eu achei que o coração do brasileiro tinha virado pedra pro amor à política, pro amor ao Brasil. Sim. Sabe? Eu tenho medo, cara. A gente tá acompanhando essa situação da CPMI muito de perto. É um movimento. Então, a gente colhe a assinatura. Aí o governo começa a comprar os caras pra sair. Emenda cargo, os caras começam a sair, a gente rebate na rede social, os caras ficam com medo de tirar a assinatura, continua crescendo. Aí, viagem pra China, viagem não sei o que, adiamento. Não, agora tem que ser agora, não tem que ser agora, não tem saída não, ó, tem uma saída regimental que é jogar pra semana que vem. Aí o governo fala, mano, perdemos. Não perdemos não. Agora a gente vai endossar e a gente vai pegar a presidência e relatoria. É isso que eles estão tentando, mano. Querem controlar a CPI, já eles que eles querem não conseguem impedir, né? E implodir, entrar e implodir o bagulho. Faz sentido, esperto. Mano, é muito louco. Isso é esperto, isso é insano. Aí eu falei, velho, o povo brasileiro não vai permitir isso. O povo brasileiro vai pra rua. Mas aí por que o povo brasileiro tá com medo de ir pra rua? Porque o que ele vivenciou no 8 de janeiro. Claro, pô. Qualquer coisa, você é terrorista agora? Sendo preso, porra, 1.000 e tantas pessoas em cana, bicho. Isso não existe em lugar nenhum no mundo. Não, existe. Nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa, inclusive. Não, mas porra, separa um ônibus. Ô galera, entra no ônibus aqui. Não, isso foi absurdo. Vai pra Polícia Federal. Não, tá todo mundo em cana. Porra, velhinha. Não, isso foi absurdo. Caralho, sabe? Sim, eles são ditadores, né? Então, eu não sei se a gente vai conseguir dar segurança pro nosso povo mobilizar novamente. Claro que não vai conseguir. Vocês não têm a máquina que eu tô falando, porra. Tudo passa por essa máquina, cara. Não tem como ganhar sem a máquina.
Não tem, velho. Vai ficar todo mundo desunido, todo mundo falando e tomando no cu, que foi o que aconteceu nos últimos 4 anos. Quão envolvidos com o globalismo estão os principais atores aí do judiciário? Completamente comprados. Mas assim, mas é só grana? Sim, só grana. Porque grana por grana, todo mundo tem grana. Sim. Se a gente criar essa máquina, ela ficar forte, mais forte que a deles, os caras trocam de barco na hora. Você acha? Cara, o político não tem fidelidade a ninguém não, cara. Você acha que o Alexandre de Moraes se preocupa com alguém, a não ser ele mesmo e a careca dele? Não tem, pô. Quando a estrutura de poder, a dinâmica de poder mudar, os caras mudam junto. O político sente o vento, cara. Isso tem que virar um meme, velho. Sente o vento. Mas não é. Toda vez que chegar uma situação perigosa, eu vou... Sente o vento. Faz um print dessa tela, por favor, que isso é uma figurinha, ó. É o Monark assim com o dedinho embaixo. É o GIF, né? Sente o vento. Excelente, excelente. Cara, muito louco. Como que é a sua experiência como podcaster falando com políticos de todo o espectro? Mais ou menos todo o espectro. A esquerda não vai no meu podcast, né? Não vai? Não, vocês têm medo de ir lá, né? Mas você convidou? Já convidei vários. Os caras dão desculpa, tipo, meu partido não permitiu. Você tá brincando? Sério? Real? E Pô, você manda assim, o putinha do partido. Você não, manda? eu sou bem diplomático, entendeu? É? Sim, sim. Caraca. Mas eu convido. Mas os caras não querem vir, porque eles sabem que não é um ambiente onde eles vão lacrar Eu não e vai sabia. todo mundo bater palma. Eu não sabia disso. Eu achei que todo mundo ia. Porra, quem que vai perder a oportunidade de ir no Monark, caralho? Você tá me jogando muito mais pro alto do que eu tô, mas eu agradeço. Não, eu queria ver os caras apanhando do C lá, meu. Eles não querem, velho. Eles não vão ir. Na hora que eu falar pra eles que Qual eles... que é o mais esquerda que já foi? Já foi o Elias Jabbour, que é um comunista, tal. Um cara inteligente, inclusive, tal. Me abriu os olhos pra muita coisa pra mim. Você quase virou comuna. Não, quase virei como não, mas eu entendi a China um pouco melhor, entendeu? Entendi. Através do papo com ele. Me interessei mais pela China e fui entender um pouco melhor a China, porque eu acredito que eu tinha uma visão inocente da China no passado. E agora eu tenho uma visão mais... que eu acredito que tenha mais a ver com a realidade, entendeu? A China, nesse momento, tem o potencial de ser um dos nossos maiores aliados no mundo. E isso é bizarro, cara. Aliados? Aliados. Contra quem? Os globalistas. Mas não são eles que manipulam a China? Eles manipularam a China durante muito tempo. Você acha que a China tem capacidade de andar sozinha? Agora, não é só eles estão andando sozinhos. Eu não acho. Por que não, cara? Porque ela não tem... Ela é como se fosse uma engrenagem que gira por uma água que está sendo jogada nela. Você diz que eles dependem do financiamento do Ocidente para se manter. Eles não têm a tecnologia em si. Eles não são detentores da tecnologia em si. São. Os microchips. Taiwan? Por isso que Taiwan é... Então, não é China, irmão. Não é China, é Taiwan. Eles não têm a tecnologia. Eles têm. Eles não têm a comida Talvez eles não tenham a super tecnologia de microchip, né? Mas nisso tudo bem. Mas eles têm muita tecnologia lá, cara. Você já viu os prédios da China, velho? Já viu Shenzhen? Pô, é uma cidade futurística, cara. Já viu os metrô lá? São obras de arte, uns bagulho muito... Os trens são de alta qualidade. Mas eles têm tecnologia pra caralho. Eles mesmos? Sim. Ou eles produzem pra fora? Eles produzem pros dois. Assim, eles são a fábrica do mundo, pô. Eles conseguem bancar uma guerra? Conseguem. Você acha que banca? A guerra hoje é política, não é mais... Mas se tivesse que bancar uma guerra real. Consegue bancar. Com a ajuda da Rússia, eles conseguem. Com a ajuda da Rússia. Entendi. Não, aí beleza. Então tá bom. Então, mas é isso que eu tô... Mas é tipo, esse movimento da China, Rússia, Índia, Irã, é um movimento antiglobalista, pô. Porque todos esses países estão sendo ameaçados por esse cara. Você acha que é só o Brasil que sofre, velho? Não é não, mano. Eles tentam escravizar todas as nações. Só que durante muito tempo... Quem que é o mais antiglobalista? O mais antiglobalista? Dessa lista. Rússia. Rússia. O Putin
baniu os caras do país dele. Todo mundo que é globalista, entendeu? O cara... Porque o Putin tá velho, ele vai morrer em breve, daqui uns 10 anos, sei lá quanto tempo, vai morrer. Ele tem um sentimento de nacionalismo. Porque ele é o presidente da Rússia há muito tempo, entendeu? E quando a gente vai morrer, a gente quer deixar a nossa marca no mundo. E eu acho que esse é o processo que está acontecendo com o Putin. Ele quer deixar a marca no mundo. E a marca do mundo do Putin é trazer soberania para a Rússia. Porque o jogo dos globalistas é transformar a Rússia num nada. Eles atacam a Rússia. Eles estão sempre indo para a fronteira da Rússia. Sempre negociando, sancionando a Rússia. Eles querem destruir a Rússia. Então a Rússia acordou através do Putin e tá mudando o mundo, pô. Quando você vê o Brasil fazendo negociação com a China indireta no R$1, isso nunca aconteceu em centenas de anos. Isso tá mudando a estrutura de poder financeiro do mundo, que é a estrutura de poder financeiro que os globalistas usam para controlar o mundo. Eu vou te dar um exemplo. Tem uma empresa, isso eu aprendi ontem, inclusive, anteontem. Tem uma empresa que é a Vibras. É uma empresa de munição, bomba... A Vibras. Brasileira. A Vibras. Ela tá indo pro saco. Por que ela tá indo pro saco? Porque não recebe crédito, não é financiada. Quem controla o crédito? O Itaú. E esses globalistas. Então, eles usam o dinheiro como arma de política para matar todos os negócios que têm um potencial de ameaçar os próprios negócios deles. Porque eles são donos do complexo industrial americano, militar. Então eles não querem países competindo com eles fornecendo armamento. Lockheed Martin e outras Boeing e tudo mais. Exatamente. E aí como que eles matam? Eles matam secando, sufocando a grana. Então, a Rússia estava sendo sufocada, os empresários estavam sendo sufocados. Eles deram um basta nisso. A China acordou, percebeu, opa, temporada de caça aos americanos. Temporada de caça aos globalistas. Entendeu? Nem a culpa nem é dos americanos, tá? Eu não quero deixar a população... Não é os Estados Unidos da América. Eles só estão situados lá. Eles são tão vítimas quanto nós brasileiros desse grupo, entendeu? Uhum. Eles perderam o próprio país. Foi uma humilhação para o americano, inclusive. Eles deixaram. Eles construíram uma joia rara no mundo e deixaram pros caras, infelizmente. Quando que o globalismo surgiu? Cara, o globalismo sempre existiu. Sempre existiu uma família... Essas linhagens, essas famílias, elas sempre foram poderosas. É passado de geração para geração. Eles têm um culto, eles têm uma própria religião, eles têm todo um mecanismo. Eles são muito avançados, eles têm rituais, entendeu? Então, que é assim que eles mantêm a cultura deles, a cultura dos oligarcas, para se manter unido e fechado, né? Então, esse movimento sempre existiu. Só que antigamente não existia essa conexão do mundo todo, entendeu? E não existia essa capacidade de coordenar e controlar tantas indústrias, tanta mídia, entendeu? O poder, o capital, ele foi sendo centralizado aos poucos, metodicamente, para chegar no que chegou, entendeu? Antigamente, nos Estados Unidos, não existia Banco Central. Banco Central não existia. Nos Estados Unidos, qualquer um podia abrir um banco. Se você quisesse emitir a sua própria moeda nos Estados Unidos, você podia. 1800 e pouco. Mas aí, o que os globalistas fazem? Eles criam uma crise, entendeu? Deixam a população desesperada. E aí, nisso, eles apresentam uma solução que envolve dar mais controle para eles do poder, entendeu? E aí eles vão e criam um banco central. O Fed, a Federal Reserve, ela não é uma instituição pública, ela é uma instituição privada. Ela é controlada pela iniciativa privada, por famílias de poderosos. E eles usam o Banco Central para controlar o fluxo financeiro no mundo. E é assim que eles fazem as manobras. Assim que eles secam quem é inimigo e irrigam quem é aliado. E assim eles vão coordenando o mundo, porque eles têm o controle da moeda. Por isso que é muito importante esse movimento de desdolarização do comércio exterior. Porque enfraquece o poder deles. Se o comércio não for feito em dólar, eles não conseguem aplicar a sanção. Inclusive o próprio Marco Rubio falou assim, daqui a pouco a gente não vai ter que mais se preocupar com sanção, porque a gente não vai conseguir mais sancionar eles. Porque eles estão saindo do dólar. Isso é maravilhoso.
É maravilhoso, porque a gente tá passando uma transformação na humanidade. É um momento de mudança política que raramente acontece. E é uma transição que pode ir pro lado dos globalistas ou pode ir pro lado da humanidade. E a gente tem que lutar para que seja do lado da humanidade. Aproveitar esse momento. Por isso que eu venho aqui e falo para você, vamos montar essa máquina. Não precisa, não é eu que tenho que controlar essa máquina, mas ela tem que existir, pô. Senão os globalistas, eles já montaram a máquina dele. E eles estão brigando com canhão e a gente tá brigando com a arminha de água, pô. Entendeu? É isso. Esse bagulho é louco, é milenar, é religioso, é uma guerra espiritual, pô. É muito profundo o que tá acontecendo na humanidade agora, tá ligado? Cara, muito legal. Oh, esse papo foi completamente diferente do que eu imaginava, sabia? Pode crer. Por que você tava pensando aqui? Não, quando eu acho que hoje eu parei pra... Porque eu não gosto de roteirizar podcast. Sim, né? É bom. Eu já fui em podcast, mano, que o cara tinha uma lista de perguntas, sabe? Ah, é chato. Aí ele perguntava, A, eu respondia, B, C, D. Lembra aqueles cadernos? Não sei se tinha na sua escola caderno de confissões, Não. que tinha uma listinha de perguntas e você ia respondendo, né? Não tinha. Porra, moleque, caralho, isso eu sou tão velho assim. Mas me lembrou isso, né? Eu gosto de trabalhar em torno do tópico, né? A proposta do Veredito é trabalhar em torno do tópico política, mas com visões, né? Diversas. Então, pô, já veio padre, já veio médico, já veio político, já veio meu pai, já veio você, vem a Lara, sabe? Sim. É política, mas não é... Só a política. Não é aquela política tradicional zona, né? Não é cartilha, né? Né? A gente tá aqui pra conversar sobre tudo que é em torno. E eu pensei, pô, o Monark, ele tem experiência pra caralho, ele já conversou com vários políticos, ele tem, né, a visão dele, mas aqui o jeito que andou foi muito legal, cara. Eu acho que a gente andou em torno do nacionalismo, da direita, do que é o globalismo. Eu achei, porra, super legal. Da hora demais, É recente essa minha... Seu insight. Eu fui ligando os pontos aos pouquinhos. Aí eu percebi... Porque quando você se fode... Quando você toma no cu. Quando você toma no cu, você sabe quem te pôs na bunda. Entendeu? É uma oportunidade de descobrir, tá, como eles puseram no meu cu? Qual que foi o mecanismo, o processo que isso aconteceu? Aí quando você vai indo a fundo, você percebe que o jogo é muito foda, velho. O jogo é muito foda. Concluir o raciocínio é assim, quando o cu aperta, a mente abre. Exatamente, isso aí. Isso aqui é um ditado, né, milenar chinês, né, que traduz essa realidade aqui que a gente tá vivendo. Cara, que legal. A gente tá chegando ao final aqui da nossa gravação. Eu queria que você deixasse uma mensagem, então, pra todo mundo que tá assistindo esse vídeo. Galera, eu acho que a mensagem é, manos, estudem. Esse mundo não é livre. Você tá sendo controlado e manipulado sem perceber. A mídia é uma mentira. É tudo comprado. Eles são papagaios de oligarca. Bom, estude um pouco da história da humanidade, que você vai começar a entender como que a gente foi escravizado, como o próprio fim da escravidão foi só uma modernização da escravidão. Hoje nós acreditamos que somos livres sendo escravos, o que é muito pior do que ser um escravo sabendo que é um escravo, entendeu? Porque você sequer tem a iniciativa de lutar contra o seu dono, porque você não enxerga ele. E é assim que a gente tem sido controlado e manipulado durante centenas de anos. E tá na hora da gente dar um basta nesses caras. Tá na hora da gente parar de tomar no cu e começar a meter bala. Entendeu? Excelente, meu irmão, excelente, muito bom. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês. Se inscreve no canal, ajuda demais. A gente começou agora, tá crescendo, vai crescer cada vez mais com o seu apoio, com a sua ajuda. Deixa um like, deixa uma pergunta pro Monark, porque não é a primeira vez que ele... É a primeira vez, mas não é a última vez que ele vai estar aqui com a gente, tá bom? Muito obrigado, um super abraço e até a próxima. Boa, valeu.